Bom dia, turminha da fantasia! Tudo bem com vocês? E aí, vocês conseguiram fazer o alinhavo de ontem? A atividade do livro, deu tudo certo? Qualquer dúvida, Adri, pode perguntar pra Adri aqui, tá? A Adri tá aqui pra ajudar vocês, tá bom? Ou então, se tiver alguma dúvida, não conseguir fazer, deixa pro dia que a gente for sentar junto pra fazer a videochamada, vocês tiram essa dúvida comigo, tá bom? E o alinhavo, todo mundo conseguiu fazer? Quem conseguiu, mande a foto para a Tri. Pode segurar assim o alinhavo e tirar com vocês junto também, não tem problema, tá bom? Bom, hoje então uma nova atividade, nós temos uma atividade da folhinha e temos 2 páginas do livro, tá? Mas tá super tranquila também a atividade da folhinha, dá para fazer tranquilo, tá bom? Então vamos lá, que a Adri vai explicar tudo certinho para vocês. Vamos lá, turminha. A Adri vai começar a fazer a atividade pelo livro, tá bom? Então, nós vamos fazer a atividade do livro e depois nós voltamos aqui pra folhinha, que tá super tranquilo essa da folhinha, tá? Então, peraí, deixa a Adri arrumar aqui o celular. Tá pegando aqui. Aí. Agora, nós vamos, então, para o livro. É a página 28 e 29. Vamos lá. 28 e 29, lá em cima. Nós vamos trabalhar, a gente diz que quando a gente fala assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, nós estamos trabalhando os números ordinais. Lembra que teve uma atividade que a Adri explicou, quando a gente está trabalhando números ordinais, a gente tem que colocar a bolinha em cima, quem lembra? Acho que era o 10º, era um 10, assim, ó. Que a gente colocou uma bolinha assim em cima, quando a gente está trabalhando números ordinais, que é em ordem, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, tem uma fileira aqui de casas, tá vendo? Então, a gente coloca na ordem. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nono, entendeu? Então, é uma ordem. Então, por exemplo, quem é o primeiro da fila? Quem é o segundo da fila, quando a gente está fazendo uma fila, tá bom? Então, é quando a gente trabalha ordem, tá bom? Então, a gente fala primeiro, segundo, e o número também fica com uma bolinha em cima, tá bom? Aqui tá explicando tudo certinho. Então, observe a paisagem. Então, aqui tem uma paisagem, tem algumas casinhas, né? Tem uma rua, tem algumas casinhas aqui. Então, vamos ler aqui embaixo, ó. As casas desta rua ficam de frente para um parque. Os moradores adoram o lugar. Na bolinha. Por que será que gostam tanto do lugar? Por que será que eles gostam deste lugar? Que tem paisagem. Ah, porque deve ser divertido, porque é legal morar num lugar com parque, perto da natureza. Aqui vocês vão responder do jeito que vocês acham, tá bom? É da opinião de vocês, combinado? Deixa eu Adri aumentar aqui um pouquinho a tela. Aí, então, aqui na bolinha, vocês podem escrever na frente. É uma resposta pessoal. Então, o que vocês acham? Por que será que os moradores gostam do lugar? Porque fica perto da natureza, porque eles gostam de ficar no parque, de passear no parque, de poder brincar e assim por diante, tá bom? Então, vocês vão pensar para responder essa perguntinha aqui da bolinha. Número 2, vamos lá. A rua começa na casa amarela. Olha a casa amarela aqui, certo? Que é a primeira casa da rua. A segunda casa é a verde escura, certo? Então, aqui, ó, primeiro, segundo, tá? E assim por diante. Agora, use números para indicar a ordem das casas. Quando a gente fala primeira, ó, quando é um rá no feminino aqui, ó, primeira, a gente usa assim, ó, o 1, deixa eu fazer um pouquinho maior aqui para vocês. O 1, que é a primeira, né? E ele faz um azinho. Esse azinho é aquele minúsculo que a gente usa quando a gente está lendo uma história com a letra minúscula, tá bom? Quem quiser fazer
como primeiro, segundo, terceiro, nós temos, quando é no masculino, quando acaba com o, a gente usa o ozinho mesmo, tá bom? E um tracinho embaixo. A Adri vai usar o ozinho, que é mais fácil para vocês fazerem, tá bom? Então, nós vamos numerar aqui a casa nessa ordem, tá bom? Indicando a ordem. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, olha lá a bolinha. Quarto, vocês podem fazer isso aí no de vocês também. Quinto, sexto, sétimo e oitavo. Esse daqui, ó, é a garagem dessa casa, tá? Não vai confundir que é uma outra casa, tá bom, turminha? Não é. É a garagem da casa, tá bom? Então, 8 casas. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Correto? Então, vamos lá na primeira, ó. Na letra A casa verde escura é a segunda casa da rua, certo? Olha lá o númerozinho que tá lá em cima, ó. Que número que é? O 2. Então, é a segunda casa da rua. Então, nós temos que colocar aqui na letra A o número 2 com a bolinha em cima, tá bom? A casa mais alta da rua é a... Qual é a casa mais alta? Qual que é? Observa aí qual é a casa mais alta e coloca o número na número B. Na letra B, perdão. Tá bom? Na C. Nas casas que vemos, a menor é a... Qual que é a menor? Qual que é a menor casa aqui? Observa e coloca. É a oitava. Então, coloca o número 8 com a bolinha também do ladinho aí em cima, tá bom? Para responder a letra C. Agora, na número 3, vamos lá. Imagine que essa rua continue depois da casa marrom e que haja mais 2 casas. A última casa da rua é a 9ª ou a 10ª? Se terminou na 8ª, gente, ó, terminou na 8ª, a gente vai ter mais 2 casas. A última rua vai ser o quê? 9º ou 10º? E aí, pensa aí, qual que vem 2 casas depois? 8, 9, 10. Então, é a 9ª ou é a 10ª? E a penúltima, que antes da última, tá? Da casa é a 8ª ou a 9ª? Qual que é? Se a última for a 10ª, qual é a penúltima que vem antes da 10ª? Tá bom? Se quiser, faça os numerozinhos aqui do lado da casinha, ó. Pra vocês saberem quais são as próximas, tá bom? Próxima aqui, ó. Na outra página. Número 4. Veja o final de uma corrida de 100 metros. Ó o número 100 aqui, ó. Observe que cada pista tem um número e que o primeiro colocado não corre na pista 1. Então, ó, primeiro tem uma diferença. Primeiro colocado é quem passou primeiro, tá bom? E a pista 1 é diferente, tá vendo? A pessoa que tá na pista 1 é a última a chegar, olha lá. Tem uma diferença quando a gente fala primeiro e número 1, tá bom? Ele foi o primeiro a chegar, tá bom? Então, tem essa diferença. Opa, bati a mão aqui. Agora, complete a tabela. Colocação do corredor número 1. Não, colocação do corredor que chegou em primeiro lugar. A pista que ele correu, ó. Qual era a pista que ele estava correndo? O primeiro lugar, ó. Esse aqui que é em primeiro lugar. É a pista 7. Então, nós vamos colocar o número 7 aqui na frente do primeiro colocado. Certo? Aí, o segundo colocado, em que pista que ele correu? Vamos olhar lá na figura, ó. Segundo colocado, quem tá vindo, o próximo que vai passar aqui, ó. É esse daqui, né? Qual é a pista que ele tá correndo? A 4. Então, nós colocamos o número 4.
o terceiro colocado. Ó, quem tá chegando depois? Então, primeiro, segundo, esse é o que tá chegando mais próximo. Então, que pista que ele tá correndo? Na pista número 6. Então, coloca o número 6 aqui. E o quarto colocado, quem será? Ó, esse foi o primeiro, esse o segundo, esse o terceiro. O quarto, quem será? Esse ou esse? Qual que vocês acham? Eu acho que a perninha desse aqui tá um pouquinho a mais, não tá? Tá um pouquinho pra frente. Então, é a pista número 3. Coloca o número 3 aqui. Então, é só completar essa tabela observando com calma quem são os quatro colocados aqui da corrida, tá bom? Agora, nós vamos observar a fila. Olha só. Tem o Luan, Emique, Mari, o José, a Lea, a Bel, Cissa e Lena, certo? Na letra A, se Lena é a primeira da fila, então tá aqui, ó. Começa aqui a fila, tá bom? O Luan é ó, Lena está aqui e o Luan está aqui. Se a Lena é a primeira da fila, o Luan é o quê? O último da fila, certo? Porque ele está lá no final. Se a fila começa por aqui, ele é o último. Então, nós temos que colocar aqui, escrever último na letra A, tá bom? Continuando, ó. Na letra B. Se Lena é a última, agora vamos inverter. É a última da fila, a Bel é o... Ó, se Lena ficou sendo a última. Começando por aqui agora, tá? Vamos contar aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O Abel é qual? O sexto. Então, nós temos que colocar o número 6 com a bolinha lá em cima, para indicar a ordem, tá bom? E a Lena é a última da fila, ó. Se a Lena é a última da fila, então nós começamos daqui a contagem. Abel é o sexto da fila, ok? Não tem como dizer como ele é o último, a gente tem que contar aqui para saber qual lugar que ele está aqui na fila, combinado? Então, ele é o sexto da fila. Se vocês preferem, é que aqui, na verdade, na pergunta, uma hora ela tá falando que a Lena é a primeira e depois fala que a Lena é a última, né? Então, começa daqui, tá? Mas se vocês preferirem na última aqui, ó, na letra B, fazer primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, pode colocar o númerozinho aqui em cima, tá bom? Mas não esqueçam de fazer a bolinha quando vocês indicar ordem, tá bom? Então, essas foram as 2 páginas do livro de matemática. Turminha, se vocês tiverem dúvida ao realizar essa atividade, me chama no particular que a Dri conversa com vocês, tá bom? Agora, nós vamos fechar o livro, que nós já acabamos essas 2 páginas, e vamos para a folhinha, atividade da folhinha. Olha lá o que tá escrito. Recorte as imagens que está aqui atrás, ó. Essas figuras aqui, tá bom? Tá escrito a mesma coisa, né? Tá escrito aqui. Pinte e os agrupes na melhor forma, da melhor forma. Então, como que a gente vai fazer? Posso tirar aqui o grampinho? Pode. Tira o grampinho aí. Primeira coisa, eu vou pintar as figuras. Por que, Dri, tem que pintar antes? Porque na hora de colar, depois de colar, não tem como pintar. Fica ruim pintar, né? Então, pinte primeiro, ó, por exemplo, aqui. Tem uma palavrinha solta aqui, ó. Então, por exemplo, aqui a cenoura é laranja, então eu vou pintar ela. Pinta bem bonito, bem caprichado. Depois de pintar, eu vou recortar e colar, porque senão fica bagunçado. Outra coisa que a gente tem que observar antes de colar. Se a gente tem que formar grupinhos, nós vamos agrupar as figuras, nós temos que observar que figuras nós temos aqui. Então, observando as figuras aqui, o que a gente pode encontrar? Então, tem cenoura, beterraba, banana, uva, cebola. Isso aqui é uma cebola. É, uma cebola. Biscoito, pode ser um cookies também. Aqui, chocolate, laranja e bolo.
Pode ser, eu acho que é uma laranja, é isso mesmo, uma laranja. Então, nós temos algumas coisas que a gente come aqui. Como que a gente vai separar em grupos? Nós podemos, ó, se a gente observar bem, o que a gente pode encontrar? Grupo de frutas, por exemplo. Tem fruta aqui? Tem. Quais são as frutas? A laranja, a banana e a uva. Outro grupo que a gente pode encontrar. Eu não vou falar pra vocês, porque eu quero que vocês descobrem sozinhos, tá bom? Então, vocês vão observar. Já falei um grupo, o grupo da fruta. Então, ó, por exemplo, eu vou recortar aqui as frutinhas. Recorta certinho na linha, depois de pintar, tá, turminha? A Adri não pintou, porque senão demora muito pra Adri fazer o vídeo. Mas vocês têm que pintar antes de recortar e antes de colar. Uma frutinha. Duas frutinhas. Três frutinhas. Então, de frutinhas aqui nós temos a laranja, a uva e a banana. E nós vamos encaixá-las aqui, ó, em um desses espaços. Vocês perceberam que tá separadinho? Que é pra gente separar mesmo os grupos. Então, tem 3 grupos ali. Então, ó, aqui vão ficar as frutinhas. Pintadinha, pode colar bonitinho. Terminei de agrupar essas frutinhas, vou para a próxima. Qual outro grupo a gente pode encontrar aqui? Qual outro grupo? Então, vocês vão pensar, analisar e pensar em qual outro grupo dá para formar. O que a gente tem aqui? Tem doces, tem legumes, ó. Tem a cenoura, tem a beterraba, tá? Tem a cebola. Então, vocês vão pensar aí quais outros 2 grupos dá para formar, pintar, recortar e colar aqui no pratinho, tá bom? Terminei essa atividade, terminei a atividade do dia. Então, é as 2 páginas do livro, mais essa daqui que é de agrupar as comidinhas aí, dentro do pratinho. Ok? Combinado? Terminei também, gente, pode escrever qual grupo você formou. Por exemplo, esse meu grupo aqui é o grupo das frutas. Então, eu vou escrever aqui, ó, frutas. Qual é o outro grupo que eu vou formar aqui? Então, você escreve o nome do grupo que você formou. E nesse daqui, qual grupo que é? Também escreve o nome, tá bom? A Adri não vai fazer os outros, porque eu quero que vocês pensem um pouquinho quais outros grupos dá para formar com essas figuras. Combinado? Bom, turminha, essas foram as atividades do dia de hoje. Caso vocês tenham dúvida na hora de realizar as atividades, principalmente do livro, que tá um pouquinho mais complicado, pode chamar a Adri aqui no particular, que a Adri tenta dar uma ajudinha aí, virtual aí pra vocês, tá bom? Mas é só vocês pensarem como se estivesse numa fila, quando a gente vai falar em ordem, tá bom? Primeiro, vamos falar, quando a Adri quer formar uma fila lá na escola, a Camila, principalmente na hora do almoço, quem é o primeiro da fila? Quem é o segundo? Lembra dessa sequência? Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Só tem que lembrar na hora de escrever que tem que colocar a bolinha lá e o risquinho para indicar ordem, tá bom? Então, quando a gente tá falando de ordem, nós temos que fazer assim um número, combinado? Então, essas foram as atividades de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido fazer aí em casa, tá bom? Um beijo, turminha, e até amanhã. Tchau, tchau!